Rússia vivia um regime absolutista do czar Nicolau II. O país tinha uma economia agrária e com costumes arcaicos. Pagando altos impostos, sem qualidade de vida e sem presença de um regime democrático, a insatisfação da população aumentava. O estopim? No episódio do Domingo Sangrento, a população vai às ruas unida e revoltada contra o regime czarista. E czar manda fuzilar milhares de manifestantes, deixando evidente o quanto seu governo era opressor e violento. E assim abria cada vez mais espaço para uma nova oposição. Muitos trabalhadores russos, chamados sovietes, embarcaram em um movimento em prol de uma revolução que promovesse o fim da monarquia. Com o apoio dos bolcheviques e com Lenin como sua figura principal, os trabalhadores saíram vitoriosos. E assim cresce uma identidade socialista entre o povo russo. Em meio a essa realidade revolucionária, surge um movimento estético-político, o construtivismo russo. Os construtivistas propuseram uma arte que rompia com o passado tradicional, trazendo outras formas de apresentação. Tinha uma linguagem abstrata e com composições geométricas. Havia uma inspiração nas vanguardas europeias da época, mas com uma conformidade à cultura russa, como a combinação de ideias, palavras e imagens. Ao construtivismo se deve também a utilização de novas técnicas visuais, como a fotomontagem, os fotogramas e a superposição. A utilização das cores primárias é muito evidente nas obras vermelho e preto, por exemplo, e também as escritas em diagonais. Vladimir Tatlin foi o primeiro teórico do construtivismo e grande incentivador do movimento. Influenciado pelas construções tridimensionais, criou pinturas em relevo utilizando diversos materiais. Lissitsky é considerado um dos principais nomes da arte no construtivismo. Ele foi o grande precursor da propaganda e manifesto russo. Suas obras refletem as características desse movimento: as linhas diagonais, as cores primárias, as formas, a fotomontagem. Alexander Rodchenko foi um dos artistas mais versáteis do construtivismo. Sua fotografia era inovadora e oposta ao retrato estético da época. Os projetos arquitetônicos do construtivismo assumiram a perspectiva de uma nova sociedade socialista em revolução. Os arquitetos desejavam desenvolver o maior para fazer a frente a uma nova sociedade. A tarefa artística prioritária era trabalhar uma forma condensada que expressasse as mudanças sociais com a criação de novas metáforas e símbolos que fossem compreendidos por todos. Seu impacto acabou por determinar a forma da arquitetura soviética dos anos seguintes. A Alemanha se inspirou muito no movimento, seguindo algumas características. Até a própria escola Bauhaus se apropriou de aspectos que haviam surgido com o construtivismo. No cinema, a grandiosidade dos filmes de Sergei Eisenstein se tornaram clássicos cinematográficos. Em 1913, o artista francês Marcel Duchamp começou a criar um novo tipo de arte. Well, I think the word art, from etymologically, means to do, not even to make, but to do. You see, and the minute you do something, you are an artist. In other words, but you are not so. You don't sell your work, but you do the action. In other words, art means action, means activity. Permitiria a interação do observador. Foi nesse ano que ele criou a obra Psyche Wheel. Com isso, surge uma nova corrente artística, a arte cinética.
O nome vem do termo grego kinesis, que significa movimento. Assim, toda arte que envolve movimento, seja ele mecânico, natural ou ilusório, pode ser considerado uma arte cinética. Influenciados por Duchamp, outros artistas começaram a explorar a ideia de movimento. Em 1920, em seu manifesto que defendia ideias construtivistas, os irmãos Naum Gabo e Antoni Pevsner mencionaram pela primeira vez o termo arte cinética. No mesmo ano, Naum Gabo criou Standing Wave, uma escultura que com eletricidade fazia uma tira de metal oscilar. 10 anos depois, surgiu outra obra que unia a arte com a mecânica, dessa vez através do Light Space Modulator, obra do artista húngaro. Na década de 40, surge então Alexander Calder, escultor americano conhecido pela confecção de diversos móveis. A obra que trouxe aos olhos do público foi Arc of Petals. A década de 50 é quando esse novo movimento artístico chega ao auge durante a exposição de arte Le Mouvement, realizada em 1955 em Paris. A exposição apresentou artistas que experimentaram o movimento, incluindo Alexander Calder, Jan Vauquelin, Marcel Duchamp, Jesus Rafael Soto, Victor Vasarely e Jean Tinguely, artista que em 1960, com sua obra cinética Homage to New York, popularizou o uso de objetos comuns do dia a dia nas obras de arte, técnica que ficou posteriormente conhecida como junk art. Um dos fundadores da arte cinética, Victor Vasarely, foi um pintor húngaro que marcou a história da arte, compondo obras emblemáticas, com foco na percepção do olhar do observador, influenciado diretamente pela Bauhaus. Victor Vasarely segue a linha de representações geométricas, cheias de formas abstratas e movimentos. Vasarely prioriza o conceito de que o movimento não depende nem da obra nem do tema, mas sim da apreensão do ato de olhar, que é considerado o seu único criador. Sua experiência no campo da arte cinética o influencia a escrever manifestos sobre fenômenos ópticos, o que o faz ser considerado como o pai da op art, arte baseada no conceito de menos expressão e mais visualização, representada por combinações de figuras geométricas que dão sensação de imagem em movimento. No Brasil, Abraham Palatinic é a maior referência quando falamos em arte cinética. Conhecido internacionalmente como um dos pioneiros da arte cinética, Palatinic, por volta de 1949, abandona o pincel e o figurativo e adquire relações mais livres entre a forma e cor, iniciando estudos no campo da luz e do movimento, que resultam no aparelho cinecromático. Desenvolve a partir de 1964 os objetos cinéticos, um desdobramento dos cinecromáticos, mostrando o mecanismo interno de funcionamento e suprimindo a projeção de luz. O rigor matemático é uma constante em sua obra, atuando como importante recurso da ordenação do espaço. Ele faleceu em 9 de maio de 2020, aos 92 anos.